Fala, estoicos! Esse é o nosso primeiro podcast e o nosso objetivo é trazer reflexões que você consiga passar pelas adversidades da vida de uma maneira tranquila. Sabe aquelas pancadas que a vida te dá? A nossa meta é que você as enxergue olho no olho e fale, eu posso encarar. Eu digo isso porque eu pratico estoicismo há mais de 3 anos e sei como essa busca pela sabedoria e tranquilidade me ajudou e me fez ser o homem que eu sou hoje. Meu nome é Vitor Carvalho e eu sou o criador da página Noite Estoica. Aqui comigo está o meu parceiro, que havia também criado a página comigo, mas decidiu seguir o caminho da psicanálise. E aí, pessoal, eu sou o Elton Júnior, é um imenso prazer falar para todos vocês. Como o Vitor pontuou anteriormente, nós iniciamos juntos lá na produção, na criação e na produção de conteúdo da Noite Estoica, mas chegou um momento em que foi necessário que eu me dedicasse mais aos atendimentos clínicos e ao estudo lá da teoria psicanalítica, e nós decidimos separar, entre aspas, né, os nossos trabalhos. Mas como nos atendimentos clínicos eu entro em contato com as dores, com as dificuldades, as dúvidas, as questões das pessoas em geral, acaba que nosso objeto de estudo se encontra em determinados momentos. Então, eu acabo ganhando muito com a filosofia prática que o estoicismo nos proporciona, aprendo muito com o Vitor diariamente. E finalmente a gente conseguiu tirar aí do papel essa produção desse podcast. Na realidade, a gente gera quase que diariamente conteúdos para podcast, estamos sempre conversando sobre os mais variados temas. E estou bem feliz aí de a gente conseguir iniciar esse projeto. Espero que vocês gostem bastante. Hoje vamos falar sobre uma técnica simples e poderosa que você precisa começar a praticar ainda hoje. Lá fora, ela é conhecida como journal, e aqui para nós, ela é conhecida como diário. Essa técnica consiste em você, durante a sua manhã, sentar com um caderno ou uma simples folha e se preparar pelo dia que você vai ter pela frente. Então você pega todas as reuniões, todos os problemas possíveis que você pode passar e tenta ter um mínimo de controle sobre ele. Como nós sabemos, nós controlamos poucas coisas. A maior parte das coisas não estão no nosso controle. Então, a gente tem que tentar evitar que as coisas deem errado, e se derem errado, a gente tem que se antecipar para pensar em como a gente pode reagir de uma maneira racional e não perdendo a nossa tranquilidade. Durante o dia, você vai vivendo conforme for, e ao final do seu dia, você senta, e talvez essa seja a parte principal, você senta para revisar todo o seu dia, para refletir sobre tudo que você passou durante ele e se você reagiu da maneira correta. Caso você tenha reagido da maneira correta, você tem que ser grato por isso. Reforce essas ações para que você possa futuramente repeti-las. Agora, se você cometeu algum erro, é aqui que entra a parte de aprendizado ativo do estoicismo. Você precisa refletir sobre tudo que você cometeu errado, não se punindo, e sim buscando melhorar como pessoa. Você precisa pensar nos seus erros e tirar esse tempo, que a gente vai falar um pouco mais para frente como fazer, que não é nada muito detalhado, não é nada muito difícil, nem duradouro. Você tem que fazer algo rápido durante essa noite. Você reflete ali durante alguns minutos sobre o que você fez de errado e como você pode melhorar para não cometer esses mesmos erros no futuro. O Vitor ele citou a prática do diário de uma maneira bem objetiva, para buscar sempre a melhoria ali para as suas ações, para os seus atos, para aprender com o seu dia. Mas caso você queira, você goste, sinta a necessidade, você pode também deixar aberto alguns espaços para você deixar se exprimir sobre tudo que você estiver pensando, sobre todas as suas emoções, se você tiver algum ponto de criatividade, algum projeto que você pretende fazer no futuro, alguma ideia que você teve, ou alguma paisagem bonita que você viu durante o dia, ou qualquer coisa que você deixe fluir a sua criatividade, seja você mesmo naquele momento ali, e ter ter o seu diário como um momento que você pode conversar com você mesmo sobre qualquer tipo de assunto. E aí você consegue expandir um pouco para as subjetividades, para além dessa situação mais objetiva, que é com a qual você aprende com você mesmo, né? Você pode simplesmente só se ouvir. Pô, muito bom. Realmente é importante a gente não ficar preso a um formato único. Até lá no meu curso,
eu criei um modelo, mas na aula que eu explico para eles sobre diário e etc., eu falo que aquilo ali é só um pontapé inicial, né? Que as pessoas não têm que se amarrar a Sim, modelos. Se a gente pegar meditações de Marco Aurélio e até a gente refletindo sobre pessoas que fizeram, que praticaram, né, o diário, Marco Aurélio talvez seja o mais famoso, junto com a Anne Frank. Ele, se a gente pegar o Meditações, a gente vê que ele diversas vezes escreve reflexões pessoais dele, sim. momentos que ele buscou melhorar ou momentos de contemplação. Então, até é bom quando as pessoas forem ler Meditações, elas terem noção que aquele é o diário pessoal de Marco Aurélio. Assim como o diário de Anne Frank, que escreveu entre as idades de 13 e 15 anos, e se uma menina, passando por toda uma dificuldade que ela teve lá durante a Segunda Guerra Mundial, se ela tirou tempo para refletir, botar suas emoções no papel, é importante, né? O papel ele aceita qualquer coisa. Então é bom você botar essas emoções para fora. O papel não vai estar te julgando. Então é bom você Isso aí. refletir e você mesmo não se julgar para você conseguir evoluir ou contemplar, né, sobre alguma coisa. Uma outra pessoa muito importante da história foi Benjamin Franklin. Ele também escreveu o seu diário, nós temos acesso hoje. Agora de cabeça eu não vou lembrar o nome, mas eu acho também que não foi traduzido para português. A gente só tem esse livro dele em inglês, que era o diário pessoal dele. Mas diversas pessoas e figuras públicas notórias também tiveram seus diários. No campo da psicanálise, nós tivemos grandes teóricos que fizeram uso do diário durante muito tempo. Como curiosidade aqui, eu acabei me deparando com alguns, o próprio Freud, que foi o criador da teoria psicanalítica, ele começou a escrever nos diários dele com 15 anos de idade e escreveu até o final da vida. Inclusive, essa parte de ser um pouco mais imaginativo, foi ali que ele anotava os sonhos dele, dali que ele teve diversas ideias de desenvolver a sua teoria. A filha dele, Ana Freud, e o Jung escreveram durante muito tempo, não sei exatamente durante quanto tempo eles escreveram, né? Não consegui colher essas informações, mas eles também falavam sobre coisas do dia a dia. A Ana Freud escrevia muito sobre suas teorias, que viraram base para os livros que ela publicou no futuro. E o Jung, ele, por ter crescido num ambiente muito religioso, espiritualizado, com matrizes religiosas diferentes, ele tinha muito no imaginário dele de como seriam essas figuras em religiões diferentes, sonhava, imaginava, via, colocava isso tudo no diário. Isso também virou base para a teoria dele. O Donald Winnicott foi um psicanalista e pediatra inglês também. Ele passou a Segunda Guerra quase toda trabalhando no navio, fazendo atendimentos médicos e psicanalíticos. Ele escreveu no diário durante 30 anos e ele conseguiu relatar as situações de guerra. Por vezes ele atendia tantas pessoas com problemas ali, ferimentos, que ele até esquecia que ele estava no meio da Segunda Guerra Mundial. E um caso também bem legal, né, é a Marion Milner, que é uma psicanalista inglesa também. Ela escreveu diariamente durante 50 anos. Todos os dias ela escrevia ali no diário. Dentro da psicanálise eu consegui achar esses autores que faziam uso contínuo do diário, né? E foram muito importantes para o desenvolvimento das teorias, para o dia a dia. No caso do Winnicott, para sobreviver à situação de guerra. O Freud também passou a Primeira Guerra Mundial. Ele teve que se expressar ali durante um tempo para conseguir aliviar os problemas dele. Então, se essas pessoas em situação de guerra, às vezes em situações bem adversas, conseguiram manter a prática, acredito que qualquer um de nós consegue, né? Por maior que sejam nossos problemas hoje, pelo menos assim, em alguns lugares do mundo, principalmente aqui no Brasil, a maioria do público que estão ouvindo, né? Nos ouvindo, não passam por esse problema direto, né? Mas fica aí como exemplo para nós. É um ótimo ponto. O próprio Marco Aurélio, ele escreveu boa parte das suas meditações durante as suas guerras que ele passava, né, durante sua época. Nós temos o exemplo também de Flávio Arriano, que foi o escritor do Manual de Epicteto. Na verdade, aquelas são anotações de aula do próprio Flávio Arriano. Então, todos esses generais antigos passaram por guerras. E claro, não é porque eles passaram por guerras que eles tinham algo mais difícil que a gente.
Cada um tem a sua própria cruz para carregar, né? Então, não vamos diminuir a época que eles viveram, não vamos também diminuir as nossas dores, mas o importante é justamente você ter isso como objetivo, né? Pelo menos para os estoicos, o objetivo do diário era você revisar e ter certeza que você estava vivendo conforme a natureza humana, que você estava seguindo as virtudes cardeais. Então, essa era a maior importância de quando você revisava o seu dia à noite. É você ter noção de que você fez o seu melhor. E se você não fez, não tem problema. Nós não somos robôs, nem todos somos Cato, como tinha esse dito popular antigamente. Cato foi basicamente o estoico mais perfeito que existiu. Então, nem todos nós seremos Cato. Nós vamos falhar, nós temos nossas falhas, mas o importante é no final de cada dia a gente revisar e refletir sobre o que a gente pode fazer melhor para não cometer os mesmos erros no futuro. Esse é o ponto principal do estoicismo em relação ao diário. Pela manhã também, você já se prepara, né? Você faz um exercício de premeditatio malorum, que a gente pode talvez trazer aqui no futuro também como tema de um podcast nosso, mas esses dois pontos, você refletir sobre como você vai viver o seu dia de uma maneira virtuosa, conforme a natureza humana, e, ao final dele, você revisar se você também viveu da maneira que você pretende viver a sua vida. No caso do Freud, ele utilizou o diário dele durante muito tempo como reflexão. Ele, muito jovem, anotava os sonhos, e ele acreditava que dos sonhos poderia surgir algum tipo de coisa, ele sempre achou que aquilo ali fosse algo importante. E quando ele passou pelo período da guerra, ele chegou a um nível de não ter nem papel ou um lápis ou alguma coisa para poder escrever, ou caneta, pena, ou às vezes um pedaço de giz. E ele tinha ali, naquele dia a dia, um medo muito grande de ficar naquela condição de precariedade para o resto da vida. Então, ele todo dia escrevia que ele queria superar aquele problema dele, que é a escassez de recursos, a incapacidade de cuidar da família dele, de evoluir, de desenvolver alguma coisa. Ele queria ser significativo para o mundo. E conforme o tempo foi passando, ele cursou medicina, depois fez a residência dele num hospital psiquiátrico, e ali ele percebeu que, em algumas situações, algumas pessoas apresentavam alguns distúrbios, alguns sinais de sofrimento, mas que não estava diretamente ligado com nenhum sintoma físico. Dali ele puxou todas aquelas ideias que ele ficou durante um tempo e imaginou, agora é o momento de eu apresentar, criar uma teoria que ainda não existe. Aí ele puxou todos os dados que ele tinha naquele diário e utilizou como base para desenvolver a teoria dele. Então, os primeiros escritos dele foram as pessoas que ele atendeu pelas primeiras vezes ali na clínica. Ele ainda nem tinha o método ainda psicanalítico pronto, mas foi com base nesse diário de atendimento que ele desenvolveu a teoria dele, e nos escritos pré-psicanalíticos, que eram textos que ele realmente elaborou antes de iniciar a carreira dele como escritor. Isso até foi publicado depois. Ele também tinha o hábito não só de escrever para ele, mas escrever coisas que ele compartilhava com amigos. Então, ele escrevia as cartas, mandava para um amigo dele, e o amigo respondia. E avaliando as coisas que ele passava, as inseguranças dele, as indecisões, aquele amigo, às vezes, ajudava ele a solucionar alguns problemas. Ele tinha o diário que era totalmente particular, que era algo só dele, e tinha os textos que ele gostava de compartilhar com outras pessoas para aprender com o conhecimento de pessoas da confiança dele, pessoas com as quais ele poderia se abrir e receber ali um retorno que fosse ser significativo para ele. Muito bom. A gente vê que, além do benefício de conseguir buscar uma vida tranquila, a gente também consegue ter um benefício de aprendizado. Não só aprender com os nossos erros, mas também transformar aquele diário num caderno de estudos, né? Tem gente que usa Commonplace, tem gente que usa o próprio diário,
Só que, além dos benefícios para a nossa saúde mental, de colocar as emoções para fora, que muitas vezes ficam dentro da gente, e a gente acaba reprimindo, né? E às vezes com medo de falar com outras pessoas, não tem um amigo que confia, ou não tem um familiar porque acha que vai julgar. E o caderno, ele tá aí para isso, para se tornar o seu confidente, tanto de emoções quanto de conhecimento. E é legal que às vezes você pega o seu diário e dá uma folheada lá atrás e você vê o quanto que você às vezes sofria com coisas que não faziam sentido. Como Sêneca fala, né, nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Então, a gente acaba vendo que muitas dessas vezes que a gente sofreu lá atrás, nada acabou acontecendo. A gente realmente sofreu mais na imaginação do que na realidade. Então, é interessante que a gente consegue trazer tanto esse benefício do aprendizado, né, do aprendizado de conhecimento, quanto do aprendizado de si mesmo, de conhecer a si mesmo. Como o próprio Sócrates falava, uma vida que não é revisada não vale a pena ser vivida. Então, se a gente só está passando por aqui realmente de passagem, né, como diria a música do Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar, a gente vai acabar não vivendo a nossa plena função de seres humanos aqui. Outra coisa que costuma aparecer muito quando as pessoas me perguntam é sobre a falta de tempo. Isso eu acho que é uma coisa que a gente pode já tirar a barreira, porque durante a manhã você não leva nem 10 minutos para fazer isso. Eu costumo fazer antes de começar a trabalhar. Assim que eu sento lá na baia, eu já paro, começo a refletir sobre minha vida, o que eu vou fazer ali naquele dia, como eu já consegui domar os trânsitos aqui da nossa cidade, já é fácil eu passar por um trânsito e não me estressar, eu já me preparo só quando chego no trabalho, porque além do porquê, né, a gente sai cedo, trabalha cedo, então eu não consigo fazer isso em casa, mas antes, pela manhã, eu tiro 10 minutos estourando para ver como é que vai ser o meu dia pela frente e me preparar para ele. E à noite, eu também não tiro nem 10 minutos para revisar o meu dia, verificar tudo que eu errei, que posso melhorar. Então, muitas pessoas, elas têm essa ideia de que vai demandar um tempo muito grande, que elas não vão ter um tempo e que não dá para elas. Só que o que eu costumo até responder é o seguinte: se você não tem de 5 a 10 minutos para melhorar como pessoa, talvez você não esteja realmente buscando ser o seu melhor. Você não está buscando uma vida tranquila que você pode ter, aprendendo a lidar com as adversidades da vida. Então, é um tempo pequeno e que você tem que entender que não é um tempo gasto jogado fora. É um tempo consigo mesmo. É um tempo que você está utilizando para se melhorar como pessoa. Relacionado a essa situação, que as pessoas dizem que costumam não ter muito tempo, eu costumo associar com a mesma técnica que você pode utilizar para criar, por exemplo, o hábito de leitura. Ninguém vai começar lendo 20, 30, 50 páginas de uma vez só ou num dia só. É um exercício. Você vai desenvolvendo com o tempo. Talvez no começo você não saiba nem o que colocar lá no seu diário. Você vai escrever qualquer coisa aleatória, você vai achar que aquilo é uma besteira, que aquilo não serve para nada, mas é algo que você conseguiu pensar. E à medida que você vai repetindo, você vai desenvolvendo como uma habilidade. Você vai conseguir compreender melhor como foi o seu dia, vai aprender a escrever melhor no diário e, com o tempo, vai virar algo natural. Algo que você nem vai conseguir mais passar um dia inteiro sem escrever, porque você vai sentir falta às vezes que acontecer. E pode acontecer também das pessoas esquecerem, né? Mas às vezes vai dormir já pensando no problema no dia seguinte, aí acorda muito preocupado ou já acorda com aquele vício de checar o celular, olhar a rede social, aí já entra em uma outra atmosfera, né? Já pensando em outras coisas. Às vezes você corre risco de você abrir o celular e ver uma notificação, uma informação, uma notícia muito boa ou algo muito ruim, que pode alterar totalmente como vai ser o seu dia. E aí você, antes de entrar com as informações de como você acordou, você já recebeu uma carga negativa. Então você já não vai saber exatamente como lidar. Então, começar com um pouco. Escreve ali, se conseguir escrever uma linha só ou duas, já é o princípio da formação de um hábito que vai te dar muito retorno, muito benefício lá na frente. Perfeito. Esse ponto de começar e parar é algo natural. A gente acaba, às vezes, na correria do nosso dia,
perdendo ali a janela e deixa de fazer, mas o mais importante do como é você entender o porquê que você faz isso. É para buscar uma vida tranquila, é para conseguir botar seus pensamentos no papel de uma forma um pouco mais organizada. Então, se você errou um dia, se você deixou de fazer, não tem problema, todo mundo passa por isso. Só que volte só que volte o mais rápido possível para você conseguir voltar a colocar os pensamentos no papel. Eu lembro que eu acho que o maior benefício que eu tive já na minha vida, até compartilhando algo um pouco mais pessoal, é que toda vez quando alguém que eu amo me chateia, faz algo que eu por algum motivo ficaria chateado ou não gostei, eu, em vez de responder logo de bate-pronto, eu me distancio um pouco da situação, eu sento com o meu caderno, com o meu diário, começo a escrever e fico refletindo sobre qual é a melhor maneira de responder aquilo. Por que que aquela pessoa agiu daquela maneira comigo? Se a pessoa me ama, dificilmente ela vai estar fazendo aquilo ali para me machucar. Então, é importante você sentar antes de você responder a alguém que te chateou ou algo do tipo. E o diário ele pode ser aplicado de diversas maneiras, tá? Eu só estou aqui realmente compartilhando um dos maiores benefícios que eu vejo de aplicar na minha vida. E aí depois eu vou, sento com a pessoa, converso de uma maneira equilibrada e explico o que aconteceu, onde eu posso ter errado, onde eu gostaria que a pessoa mudasse. E você vai buscando uma vida mais tranquila, porque você não age com ímpeto, você não sai falando para a pessoa algo negativo, né? Algo que vai deixar ela também triste e vai gerar uma confusão ainda maior. De uma perspectiva psicanalítica, são diversos benefícios que você escrever no diário ele pode trazer. Uma dessas, talvez a mais simples, a mais que todo mundo imagine, né, logo de cara, é o autoconhecimento. Porque ao escrever, você. Quando nós estamos vivendo, nós estamos apenas ali, no dia a dia, estamos apenas vivendo, existindo, fazendo nossas coisas. Às vezes nós somos engolidos pelas atividades e não temos tempo para nos observar, ou não damos atenção para fazer uma autorreflexão e não conseguimos nem entender exatamente quem nós somos, o que nós estamos fazendo, para onde nós estamos só cumprindo as tarefas. E você escrever ele todo dia, você consegue atingir o autoconhecimento através dos relatos do que você fez durante o dia e como você sentiu quando estava fazendo aquelas atividades. Então, é uma maneira de se conhecer, né? Às vezes você escreve que gostou de alguma coisa, de alguma música, e ali você vê que aquela música ela é de um determinado gênero. Aí você pesquisar sobre aquele gênero que talvez você sempre passou desapercebido, você aprenda um hobby novo, que é escutar um tipo de música diferente. Ou um alimento que você comeu, que você achou ali gostoso, você nunca tinha comido, você pode inserir aquilo na sua dieta, ou alguma prática legal ali que você achou que poderia adicionar ao seu dia a dia. Isso tudo é autoconhecimento. Você pode aprender a sua expressão emocional, você pode melhorar as suas expressões. Ali você pode escrever sobre coisas abstratas, sobre coisas que você imagina no dia a dia. Então, imagina, você pode escrever ali sobre uma ideia que você teve. E no futuro você pode transformar aquilo num livro, numa literatura, numa história, num conto. Então, a expressão emocional ali da artística pode brotar através da prática de escrever diariamente. Como o Vitor falou ali, reagir à forma como as pessoas da família dele, as pessoas que ele ama, as pessoas que ele acredita que o amam, para o processamento de eventos, é muito importante. Porque, no geral, às vezes você está vivenciando um conflito, seja ele qual for, e se você responder de maneira impulsiva, você vai errar. A chance de você dar a resposta que você não quer é muito grande. E às vezes você pode estar com um problema, tem que solucionar algum defeito que deu em alguma coisa, o seu celular travou, o seu computador travou, ou você está executando algum ali exercício na faculdade, ou você está tentando aprender alguma disciplina e não conseguiu. Aí você vai lá e coloca, estou com essa dificuldade, né, no ponto A ou no ponto B. E você vai dormir, descansa. No dia seguinte, você escreve de novo ali.
uma hora ou outra você vai conseguir encontrar a resposta. Provavelmente você já passou por aquela resposta ali no seu estudo ou no seu dia a dia. Você só não conseguiu processar aquele evento porque a carga emocional no dia, ou a pressão pela solução do problema é muito grande e você não conseguiu acessar aquela informação por algum motivo. Registrar o histórico da sua evolução, como o Vitor também já falou, né? Você consegue ver o teu ponto de partida. Então, você só consegue identificar se você teve alguma evolução se você medir. Né? Então, você consegue ver de onde você iniciou a sua jornada. E no futuro, até algo, quando você repassa pelos seus escritos, é algo prazeroso. Você se lembra dos dias, algumas emoções você consegue reviver. Né? É um momento muito feliz da sua vida lá que você escreveu. Você vai ter de novo aquele momento de felicidade. Se foi algo traumático, você consegue repassar aquele trauma e, de repente, olhá-lo de uma perspectiva diferente, dar um ressignificado para aquela situação. E o principal é a autoconsciência, né? Que você consegue ali ter contato com você num todo. Geralmente a gente acaba tendo muito contato com fragmentos do que nós realmente somos. A gente não vai comportar de maneira 100% espontânea, 100% do tempo, na frente de todas as pessoas que nós conhecemos. Você não pode chegar na frente de um policial para pedir uma informação ou para registrar um boletim de ocorrência e vai falar aquelas piadas que você conta de repente para você mesmo, ou mostrar um meme que você viu na internet para ele. Senão você não vai ser levado a sério. Você não vai chegar no seu professor na hora de fazer a prova e escrever lá de maneira tudo resumida, como você escreve no WhatsApp ou no Instagram. Então você está sempre vivendo com fragmentos do que você é. E no diário você pode ser você num todo, escrever exatamente como você se sente o tempo todo. E um momento em que o escrever no diário me ajudou bastante, me ajudou muito, dizer que foi assim uma virada de chave mesmo na minha vida, foi em momentos que eu estava escrevendo e a minha maneira de escrita mudou. Eu sempre escrevo de maneira bem detalhada. Às vezes eu repito as palavras, eu escrevo os textos muito grandes. Eu tenho até dificuldade para escrever pro Instagram lá, que às vezes o meu texto fica grande demais, né? Mas eu comecei a escrever tudo de maneira muito resumida. Eu não escrevia as palavras até o final, eu escrevia faltando letras, eu escrevia tudo assim, muito cortado. Eu escrevia alguns códigos para eu resumir frases. E aí, conversando com o meu analista, eu expliquei para ele que eu estava tendo dificuldade de me expressar até mesmo no meu diário. E disse que a minha escrita mudou, tudo no caderno, quando eu tinha que escrever alguma matéria que o professor estava ensinando, eu tinha que tomar nota de alguma coisa, eu escrevia tudo resumido, muito código, e tinha coisa que eu tinha dificuldade de ler depois. E era um momento na minha vida que foram se manifestando diversos sintomas diferentes, mas que levaram para o mesmo comum, que eram momentos de muita ansiedade. Eu estava também roendo as unhas, eu estava arrancando as cutículas dos dedos, eu estava com uma insegurança numa atividade que eu estava tendo que fazer, uma atividade de muita responsabilidade, e todas as vezes que eu chegava no momento que eu tinha que dar o resultado daquela atividade que eu estava sendo cobrado, eu queria terminar ela o mais rápido possível. E eu estava fazendo tudo dessa maneira. Se eu tivesse que almoçar, eu comia o mais rápido possível. Se eu tivesse que beber água, eu bebia água tudo de uma vez. Se eu quisesse escrever no diário, eu escrevia tudo de uma vez. Por isso que eu estava escrevendo tudo muito resumido. E eu só percebi no momento que eu estava falando comigo mesmo. Mas quando eu expressava com as pessoas, eu cortava as palavras, eu não conseguia concluir nada, porque eu estava com um medo muito grande de ter que executar aquela atividade, e eu queria acabar ela o mais rápido possível. E aí eu sempre entregava a ela essa atividade com erros, ela voltava, eu só consegui resolver aquilo depois que eu parei com muita calma. E eu só percebi que eu estava com essa série de dificuldades, todo mundo que estava em volta estava percebendo, mas eu não aceitava quando as pessoas diziam para mim que eu estava muito acelerado. Eu só percebi quando olhei os textos que eu escrevia no meu diário, comparei com como eu escrevia anterior a esse quadro, e eu percebi que até lá eu estava resumindo tudo, cortando tudo. Foi o momento assim que eu consegui, preciso dar uma desacelerada, entender que essa atividade ela não é
algo tão desesperador assim, e eu só ia executar aquela atividade até um determinado período, depois eu ia entregar para outra pessoa e não ia mais precisar fazer aquilo. E foi assim que talvez eu tenha passado um dos momentos mais difíceis da minha vida recente, né? Um dos maiores problemas que eu tive que enfrentar aí nos últimos 2 anos. E só consegui ter noção de que eu estava performando mal porque eu escrevia todos os dias no meu diário. Isso é importante para vocês entenderem que até a gente que está afundados lendo isso sobre esses assuntos todos os dias, nós também passamos por problemas. Só que a diferença é que a gente acaba tendo um poder de reação mais rápido do que pessoas que só decidem reagir impetuosamente. Então, esse é um dos pontos importantes. E muita gente também tem preconceito, porque, principalmente aqui no Brasil, que fala que diário é coisa de menina, de mulher. Só que isso é uma besteira, né? A gente tem Diane Frank, que realmente foi uma menina, que escreveu o diário dela, até Marco Aurélio, entendeu? Então, assim, nós temos diversas pessoas que praticaram, que tiveram essa prática e que, independente disso, de quem você é, você precisa largar esse preconceito para começar a fazer. Acredito que essa questão do preconceito de ser coisa de menina, porque geralmente o diário, quando a gente fala isso no imaginário aqui do Brasil, o pessoal associa com aquele formato de caderninho rosa, com um cadeadinho de coração. E assim, aquilo ali é um formato que pode ser utilizado. Qualquer pessoa pode utilizar aquilo ali. Se você achar bonito, você pode ter um daquele ali. Mas você pode utilizar o seu diário das mais diversas maneiras. Você pode usar um caderninho desse, você pode usar um caderno comum, qualquer desses de matéria, desses que você compra na papelaria. Você pode comprar um caderno que não tenha linhas, se você se sentir mais à vontade de escrever, e de repente você até consegue observar pela sua escrita, se ela está muito torta, se ela está muito reta, o momento que você está no dia, você pode avaliar aquilo. Você pode utilizar até os meios digitais, né? Tem ferramentas aí tipo o Notion, você pode usar as mais diversas ferramentas. O meu mesmo, eu sempre tive ele no Notion, e que ele me ajudava a não perder as datas, que eu clicava ali no calendário, abre o dia e eu lançava. Então, formato não importa. O importante é você adotar a prática e transformar num hábito, que, como nós já conversamos, né, pode trazer diversos benefícios. É isso aí, pessoal. Como o Wellington falou, independente da maneira que você for fazer, o importante é fazer. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro bate-papo. Como eu disse no início do podcast, o nosso objetivo é que você passe por qualquer momento de dificuldade, mas de uma maneira tranquila. Eu vejo vocês no próximo podcast. Isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção aí. Eu peço desculpas que ainda estou aprendendo a me posicionar diferente das câmeras aí, diferente do Vitor, que já é famoso aí na internet. Mas com o tempo a gente vai ficando mais à vontade, mas eu acho que o importante foi passado, que são as informações. Espero que vocês tirem algum benefício do que a gente falou. E isso aí. Estamos abertos para sugestão de tema, né? E até a próxima.